Aleluia. Graças e paz, amados. Boa noite. Aleluia. Uma das coisas que a gente mais leva em consideração são os ensinamentos que os nossos pais passam pra gente, não é isso? E eu pensando o que era que eu ia ministrar para vocês essa noite, depois de tudo que o pastor ministrou domingo e Isabela ministrou ontem, e que foi aquela unção maravilhosa, Deus me lembrou sobre como minha mãe me instruía na infância. E tinha uma frase que ela usava muito, que eu achava interessante, que ela dizia assim: me diga com quem você anda, que eu direi quem você é. Só que ela não falava bonitinho desse jeito. Ela dizia assim: me diga com quem andas, que eu te direi quem sois. Cadê a irmã Renita? Como ficaria essa frase em espanhol? Não importa em qual língua essa frase seja dita, ela faz sentido. E Deus falou comigo para falar com você essa noite sobre influência, sobre associações. Eu costumo ensinar no Rema e a matéria que eu mais gosto de ensinar é a unção. E lá nós aprendemos que a unção, ela é atraída para você por associação. A unção é o poder de Deus em manifestação. Mas essa unção que é atraída para você por associação é a unção para o ministério, o trabalho no ministério. Quando você tem um chamado em Deus, você se associa com alguém que tem o mesmo chamado e aquela unção passa para você. Um exemplo na Bíblia disso é Elias e Eliseu, não é verdade? Mas não é só a unção que passa para nós pela associação. Muitas outras coisas também passam. E eu quero começar contando uma história da minha infância. Eu estudava numa escola pública e eu fiz amizade rápido com dois irmãos. O pastor disse para eu não dizer o nome das pessoas, mas como eles não moram aqui nessa cidade, eu posso falar, amém? E o nome deles era Gilvan e Gilmara. E eram os meus melhores amigos na escola. E eles eram criados com a avó. E porque eles eram criados com a avó, o menino era um pouco delicado demais. Se é que você me entende. Você está me entendendo? Ele via uma barata e ele... Ui! Ele era meio molinho demais. Mas ele não era homossexual. Ele tinha aquele jeito, porque foi cuidado pela avó. Mas a minha mãe botou o olho nesse menino e ela cismou. E ela dizia para mim: esse menino não é companhia para você. A irmã dele, tudo bem, mas ele não, eu não quero você com ele. Mas era impossível não conviver com Gilvan, visto que ele era irmão de Gilmara, que a gente estudava na mesma sala de aula e que eu precisava fazer as tarefas com eles. A família deles eram extremamente religiosas, tanto a avó quanto os pais, praticantes da palavra de Deus na igreja católica, tementes demais a Deus. E eles instruíram aqueles dois meninos da melhor maneira que você pode pensar. E minha mãe dizia: não quero você perto de Gilvan. Ele não é uma boa companhia para você. E eu reclamava: mas mamãe, não tem nada demais eu estar com ele. Ele é um menino bom. Sabe, Gilvan se interessava pelas meninas, ele paquerava as meninas. Mas minha mãe dizia: esse menino não é normal, Marivane. Eu não quero você perto dele, eu não quero você debaixo da influência dele. E sabe, a gente cresceu e ela acabou aceitando, porque ela viu que mesmo sendo molinho, ele era um menino bom. E a gente cresceu junto e a gente estudou junto da primeira série até a 8ª série, que hoje é 9º ano. E aí nós fomos para o 2º grau e fomos estudar à noite numa escola para nos preparar para o vestibular. E naquele período que nós fomos estudar naquela escola, nós conhecemos um professor de biologia que era homossexual assumido. E sabe, Gilvan fez logo amizade com esse professor. E o que era só de aparência, só aquela aparência de ser um menino mais molinho, agora era muito em evidência. Gilvan se associou com aquele professor, começou a andar com ele. E ele já não se vestia mais como ele se vestia antes. O cabelo dele já não era mais como era antes. Ele já não falava mais como antes. Ele não tinha mais nem preocupação de engrossar a voz, se você quer saber. E ele começou a andar com aquele professor. E ainda assim eu me negava a ver a situação. E aí minha mãe intensificava as orientações. Você está vendo? Eu não disse a você, eu não disse, mas eu me negava a ver. Até que um dia, esse professor, que vivia muito perto de Gilvan, por ver que eu era muito amiga de Gilvan, pegou um cartãozinho e deu para um grupo seleto.
E eu fazia parte desse grupo. Sabe por quê? Ele disse que só ia receber aquele cartão as pessoas especiais. Porque Gilvan tinha dito a ele que eu era diferente das outras pessoas. Que eu estava incluída naquele grupo de pessoas que sabiam ser felizes, sem se importar com o que as outras pessoas pensavam. Vocês sabem o que é que ele estava tentando fazer comigo? A mesma coisa que ele fez com ele, me aliciar. E na hora, amados, o que saltou no meu coração foi as palavras da minha mãe. Ela também dizia que quem anda com porco come lavagem. Só que aqui vocês sabem que porco come farelo, né? Que o porco daqui é chique, o de lá não é não. E ela dizia, olha, quem anda com porco come lavagem, minha filha. E na hora as palavras dela saltaram dentro de mim. E eu recusei o cartão daquele homem e eu não aceitei. E aí foi quando eu entendi a realidade que estava na vida de Gilvan. A influência, a associação. Amados, havia algo errado já dentro de Gilvan. Havia características nele que inclinava ele para fazer coisas erradas. Mas até que chegasse alguém para estimular aquilo em Gilvan, Gilvan estava adormecido. Você me entende? Mas isso não estava dentro de mim. Porque cada pessoa é tentada pelas suas próprias concupiscências. Ou seja, a minha fraqueza não era o homossexualismo, mas a fraqueza dele era. Pelo meio que ele cresceu, pela forma como ele foi influenciado, pela falta da presença de um homem dentro de casa para mostrar ele como ser homem, porque ninguém nasce gay. Amém? Ser gay é algo que você aprende, você não nasce. Amém? E como faltava essa presença que influenciasse ele dentro de casa, ele foi influenciado. A associação com esse professor fez muito mal para ele. E aí eu percebi, amados, que as palavras da minha mãe estavam certas. Abre comigo lá em 1 Coríntios, por favor. Aleluia, te segura na cadeira que o caldo é grosso. 1 Coríntios. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 15. Louvado seja o teu nome, Senhor. Capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis, porque as más companhias corrompem os bons costumes. Você quer ler de novo comigo? Não vos enganeis, ou seja, quem escreveu aqui disse, olha, não adianta você arrumar desculpa. Não arrume desculpa para dizer que esse versículo tem uma exceção, porque toda regra tem uma exceção. Mas para essa regra aqui não tem exceção. Amém? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, para essa regra não tem exceção. As más companhias vão corromper os bons costumes. E você sabe o que significa corromper? Corromper é a mesma coisa que apodrecer, estragar. A gente, quando é jovem demais, a gente tem muita coisa na cabeça. E a gente pensa que conselho de pai e mãe é algo que a gente deve jogar no lixo. Não é? Porque se pai e mãe diz pra gente que certa companhia não é bom pra gente, que certas atitudes não são boas pra gente se revolta, a gente bate o pé, a gente se amoa, deixa de comer. E às vezes, amados, não é só quando é jovem, não. Tem alguns adultos agindo como se nunca tivessem saído da adolescência. Quando recebem regras, batem o pé, ficam amuados, se escondem no quarto, não querem comer. Não querem ouvir o conselho. Mas a Bíblia está dizendo que as más companhias vão corromper os bons costumes. A mulher do pastor Lodônio veio pregar agora que eu tenho que fazer acepção de pessoas. Isso não é de Deus, eu não estou falando isso. A Bíblia diz que nós devemos congregar e congregar com todos. E a própria Bíblia diz que joio e trigo vai crescer junto. Amém? E Jesus ensina que não pode arrancar o joio antes do tempo. Isso significa que dentro da igreja vai ter pessoas boas e pessoas ruins. E que você vai precisar conviver com todas elas, mas você não precisa ter comunhão com aquelas que são uma má influência para a sua vida. Você é jovem, você pode fazer faculdade é uma bênção.
Mas eu conheço um monte de gente que depois que começou a faculdade se desviou. Eu conheço uma menina lá em Caruaru que era uma bênção no louvor. Ela tocava violão e ela cantava divinamente. O nome dela era Sabrina. Hoje eu posso dizer o nome de todo mundo, né, pastor? Maravilhosa, cantando, linda, coisa mais linda. Começou a fazer faculdade de psicologia. Com 6 meses a menina disse que era homossexual. Mesmo, irmão, porque isso está acontecendo com tanta frequência. É muita safadeza no meio dos jovens. Porque as más companhias corrompem os bons costumes. Eu gosto da versão da Bíblia que diz que são as más conversações que corrompem os bons costumes, dá no mesmo. Porque se a pessoa não é uma má companhia, mas você se junta com ela e ela começa a falar coisas que não alimentam, que não são da fé, é má conversação. Isso também vai corromper os bons costumes. Nós precisamos aprender a ser seletos. Você precisa aprender a ser seleto. Você vai conviver com todos, mas você vai ter comunhão somente com aqueles que te levantam e não com os que te puxam para baixo. Tem uma história na Bíblia que eu amo e eu uso ela em sala de aula. Vamos lá? 2 Samuel capítulo 13. Quem conhece Davi na Bíblia? Davi era um homem segundo o coração de Deus. E como jovem ele é um exemplo. Mas como pai ele foi um fracasso. E como disse o pastor Lodônio, a Bíblia é o único livro que vai falar dos fracassos dos seus heróis. Por que fala dos fracassos deles? Para a gente repetir os fracassos? Não. Para a gente olhar para os fracassos e não copiar os erros. Para a gente aprender com os erros dos outros. Porque existem 3 tipos de pessoas, amados. Existe o sábio, o inteligente e o nécio. O sábio aprende sozinho. O inteligente aprende com os erros dos outros. Amém? E o nécio nunca aprende. 2 Samuel capítulo 13. Abre lá. Essa história é muito boa. E como eu disse a você, Davi não foi um bom pai. Ele não ensinou os princípios a seus filhos. Na verdade, os filhos aprendem com os pais mais com o que eles vivem do que com aquilo que eles falam. Se você diz para o seu filho, não roube, mas você rouba, você está ensinando a ele a roubar. Se você diz ao seu filho, não minta, mas quando alguém liga, você diz, atenda o telefone e diga que eu não estou, você está mandando seu filho mentir. É verdade ou não é? Então, você não pode ensinar só com palavras, você ensina com atitudes. E Davi ensinou com atitudes erradas ao filho Aminon, que ele poderia pegar tudo que ele quisesse, a hora que ele quisesse. Como foi que ele fez isso? Quando ele desejou Batseba, a esposa do seu soldado. Urias, não era Urias o nome dele? E ele tomou a mulher daquele homem sem pedir permissão a ninguém. Na verdade, ele nem poderia pedir permissão porque não era dele, já pertencia a outro. Então ele ensinou ao filho que quando o filho quisesse alguma coisa, ele não precisava pedir a ninguém. Ele fosse lá e tomasse para ele. Mas Aminon era um rapaz fraco de personalidade, mimado. Ele desejava as coisas, mas ele não sabia como conseguir as coisas. Porque, amados, enquanto você ainda é mimado e tem desejo forte dentro de você para alguma coisa que te inclina para o pecado, e você não consegue fazer porque você não tem força, isso ainda é muito bom. Mas quando você se junta com alguém que vem e vê a palhinha em você e assopra, o diabo bota fogo, já era. E Aminon, vamos lá? Capítulo 13, versículo 1 diz: Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita chamada Tamar. Depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por ela. Deixa eu te explicar, incesto. Um irmão apaixonado pela irmã. A Bíblia diz aqui que ela era irmã de Absalão, mas ela também era irmã de Aminon. Como assim? O sem vergonha do Davi tinha mais de uma esposa. Então, cada filho homem dele tinha uma esposa. E Tamar era irmã de Absalão, da mesma mãe. Você está me entendendo? Mas quem era o pai de Tamar? Davi. E ele tinha um filho chamado Aminon com outra mulher. Mas Tamar só era irmã de Aminon por parte de... Mas era irmã. E a Bíblia diz que esse rapaz, sem vergonha, se apaixonou pela irmã. Continua comigo a história.
Versículo 2. Aminon ficou angustiado por causa de Tamar, sua irmã, ao ponto de adoecer, pois ela era virgem e parecia impossível a Aminon fazer coisa alguma a ela. Mas, diga comigo, mas... Aminon tinha um amigo chamado Jonadab. Diga, ele tinha um amigo. Pois é. Esse Jonadab era filho de Simeia, que era irmão de Davi. Então raciocina comigo. Se Jonadab era amigo de Aminon e era filho do irmão de Davi, ele era o quê de Aminon? Primo. Às vezes, amados, as más influências, elas não estão nas amizades de fora, elas estão nas amizades de dentro de casa, do sangue. Mas Aminon tinha um amigo chamado Jonadab, que era filho de Simeia, irmão de Davi. E Jonadab era muito sagaz. Você sabe o que significa sagaz? Você sabe o que é sagacidade? É a habilidade de enganar. A Bíblia diz que o diabo é sagaz. Ele tem a habilidade de enganar, de distorcer as coisas, de manipular. E a Bíblia está dizendo que esse amigo de Aminon era muito sagaz. Este então lhe perguntou: por que emagreceste dia após dia, ó filho do rei? Não me contarias? Então Aminon lhe respondeu: eu estou apaixonado por Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Ele não queria nem confessar que ela era irmã dele também. Ele disse: ela é irmã de Absalão, meu irmão. Agora vê o que o sem vergonha do Jonadab propôs a ele. Jonadab então lhe disse: deita-te na tua cama e finge que estás doente. E quando teu pai vier te visitar, dize-lhe: peço-te que a minha irmã venha me servir comida, preparando a comida na minha presença, para que eu veja e coma do que ela me servir. Então Aminon deitou-se e fingiu estar doente. E quando o rei se foi visitá-lo, Aminon lhe disse: eu peço-te que a minha irmã Tamar venha preparar 2 bolos na minha presença, para que eu coma do que ela me servir. Então Davi mandou dizer a Tamar em casa: vai à casa de teu irmão Aminon e prepara-lhe alguma comida. Tamar foi à casa de seu irmão Aminon e ele estava deitado. Ela pegou a massa, fez o bolo e os assou na presença dele. Pegou a forma e tirou os bolos diante dele. Mas ele se recusou a comer. Ele não queria comer. E Aminon disse: saiam todos da minha presença. E todos se retiraram dele. Então Aminon disse a Tamar: traze a comida ao quarto, para que eu coma do que me servires. Tamar pegou os bolos que havia preparado e os levou ao seu irmão Aminon. E quando ela os trouxe para que ele comesse, Aminon a agarrou e lhe disse: vem, deita-te comigo, minha irmã. Veja, agora ele chamou ela de irmã. Porém ela lhe respondeu: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faça tal loucura. Como me livrarei da minha vergonha? E tu serias como um louco em Israel. Peço-te que fales com o rei, porque ele não me entregaria a ti. Aqui ela deixa claro que mesmo sendo um incesto, se aquele rapaz pedisse àquela moça, mesmo sendo irmã, o pai satisfaria qualquer desejo dele e entregaria aquela moça como mulher para ele, mesmo sabendo que aquilo era errado. Amados, como a gente erra às vezes com os nossos filhos. Como a gente erra concedendo tudo para os nossos filhos, como se isso fosse excesso de amor, como se fosse excesso de cuidado. Amor de verdade corrige. Amém? Se você não bate no seu filho, quando ele crescer, alguém vai bater no seu lugar. E não vai bater com amor como você bateria. A gente prega muito sobre criação de filhos. E algumas pessoas ficam horrorizadas quando a gente diz que a criança tem que levar palmada. A mídia, a sociedade tem ensinado que criança não pode apanhar, que você tem que conversar com teu filho.
Amados, é verdade. A gente precisa conversar com os nossos filhos e a gente precisa dar palmada conversando. A gente precisa explicar para ele por que é que ele está levando aquela palmada, por que é que ele está recebendo aquela correção. Mas nós não podemos ser omissos. O mundo está muito difícil. Se nós formos omissos com o nosso filho, outro dia eu passei na frente do presídio e estava escrito lá: educa teu filho para que nunca você precise visitá-lo aqui. Você ama seu bebê? Criança mal criada é Buda. Criança que faz tudo que quer é Buda. Então você não é cristão, você é um adorador de Buda. Se você deixa seus filhos fazerem tudo que eles querem e eles te envergonham na frente das pessoas, ele está sendo o teu Deus. Assim como Davi falhou com os filhos, você também pode estar falhando com seus filhos. E sabe, a situação que percorreu aqui na vida de Davi foi uma consequência muito séria. Porque no fim dessa história você vai ver que não foi só essa moça que foi estuprada pelo irmão, não. Por causa desse estupro, Absalão matou Aminon. E depois se rebelou contra o pai, porque o pai não corrigiu ele. E tentou assumir o lugar do pai. E tentou influenciar todas as pessoas que serviam ao pai dele. E alguém foi e matou Absalão, porque ele estava sendo ruim com o pai. E sabe o que foi que Davi fez? Mandou matar quem matou o filho dele. Ele errou muito. Ele errou muito, gente. Por que a gente não aprende com os erros dos outros? Por que a gente não se apoia nos erros dos outros para aprender? Observa os teus filhos enquanto há tempo. Corrige eles. Como eu disse aqui no outro culto, a estutícia está no coração da criança. A criança precisa sim ser disciplinada. Por que é que tem tanto jovem hoje se inclinando para o homossexualismo, amados? Muitos desses estão se inclinando porque não tem a presença masculina dentro de casa como dominante. Porque vem na mãe o macho da casa. Ou então porque vem no pai o excesso de macheza. Homens que batem excessivamente nas suas esposas para provar que são homens. Porque homem que é homem não bate em mulher. Se tem alguém aqui como homem que bate em mulher, eu vou dizer para você: você é um frouxo. Porque homem que é homem vai bater em outro homem que é para apanhar do outro homem. Não se bate em quem não pode se defender. Amém? Davi falhou em muitas coisas, amados, e as consequências na vida dele foram sérias. Vamos voltar para a influência. Né? Para ninguém sair com raiva de mim, né, irmão? Aquele rapaz foi influência ruim na vida de Aminon. O que eu quero te mostrar nesse texto é que já havia um desejo errado no coração de Aminon. Qual era o desejo de Aminon? Ele queria possuir a irmã a todo custo. Era a fraqueza dele. Mas ele não sabia como fazer. O texto diz claramente que ele não sabia como chegar nela. Mas veio o primo sagaz e disse a ele o que ele poderia fazer. Trocando isso para nós hoje, como crentes, como cristãos, amados, nós precisamos ser seletos com as pessoas que nós convivemos. Você pode ter amizade com pessoas do mundo, você pode e você deve. Mas a partir do momento que você está com amizade com pessoas do mundo, e essas amizades, você não influencia elas, são elas que te influenciam, então você não deve permanecer com essas pessoas. Porque elas vão levar você a cair nas suas fraquezas. Se você tem alguma fraqueza, você deve fugir de todas as pessoas que estimulam você a ficar naquela fraqueza. Aprendi com a minha mãe. Quando você for fazer amizade, procure amizades de pessoas que te levantam e não daquelas que te puxam para baixo. Procure sempre pessoas melhores do que você. Não adianta. Se você tem uma amizade e a pessoa é muito boa, ela é caridosa, amorosa, mas ela tem práticas e atitudes que estimulam você a voltar para a velha natureza, essas pessoas não devem ser as suas companhias. Você deve estar com pessoas que te levantem. A Bíblia diz claramente que não tem associação entre luz e trevas. Vamos ver isso na palavra?
2 aos Coríntios, capítulo 6. Abre lá, por favor. Não fique chateado comigo. 2 aos Coríntios 6. Aleluia. Amados, nós precisamos ser seletos até com os irmãos na igreja. Se você está associado com alguém dentro da igreja que vive falando mal da vida dos outros, que gosta de mentira, que no trabalho dá o jeitinho brasileiro de ser, aquela pessoa que é manipuladora, e você não puder influenciar essa pessoa, corre dela. Esses dias, antes de vir de Caruaru para cá, nós aconselhamos um casal. Segura o texto aí, tá? E esse casal estava aperreadíssimo, sem saber o que fazer, porque eles eram muito amigos de outro casal da mesma igreja. Só que, com o convívio, eles começaram a ver comportamentos desse casal que não condizia com o comportamento cristão aceitável diante de Deus. E essa mulher tomou uma postura certa. Ela disse para o marido: a gente vai se afastando deles aos poucos. E a gente vai se afastando, e a gente vai se afastando. Chegou um ponto que eles se afastaram tanto, congregando no mesmo lugar, cumprimentava, falava com eles, que aí aquele casal, que era muito amigo deles, passou a falar mal deles dentro da igreja. Dizendo, querendo justificar, por trás, na verdade, o que eles queriam era justificar aquela distância. Porque eles queriam esconder o motivo real da distância. E aí eles vieram conversar com a gente, e o senhor lá revoltado disse para o pastor Lodônio: pastor, isso é inadmissível. Como é que ele comeu na minha casa, sentou na minha mesa, sentou na cadeira da mesa, comeu, Marcelo está por aí. Sentou na cadeira para comer na minha mesa e agora ele está falando mal de mim, pastor. Isso é a mesma coisa que você cuspir no prato que você comeu. E aí Lodônio trouxe equilíbrio no ensinamento para eles. Depois que Lodônio falou para eles, eu disse: a conduta de vocês não está errada, vocês estão corretos. Vocês não precisam responder o insulto que eles estão dando para vocês, mas vocês precisam realmente se distanciar deles. Amados, ou você se associa com pessoas que te levantam, ou se você se associar com pessoas que não vão te levantar, daqui a pouco você está praticando as mesmas coisas que eles. E deixa eu te abrir um aspas aqui bem grande. Marivânia, eu não gosto de fofoca. Mas assim, porque eu sou muito educada, eu escuto quando a minha irmã vem conversar comigo, porque eu sou educada. Deixa eu te dar um conselho. Da próxima vez que ela for, bem educadamente, você leva ela até o banheiro e mostra a ela o vaso. E quando ela perguntar: por que você me trouxe até aqui, irmã? Você diz assim: porque lugar de despejar cocô é aqui, irmã. Meu ouvido não é pinico. Você vai refletir aquilo que você contemplar. E se você não está sendo a influência, se você não está sendo a influência, você está sendo influenciado. E sabe, amados, isso é muito perigoso. Porque a Bíblia diz claramente que nós somos a luz do mundo. Lê comigo primeiro aqui. Não há associação entre luz e trevas. 2 aos Coríntios 6, versículo 14. Diz assim: não vos coloqueis em julgo desigual com os incrédulos. Desigual por quê? Porque você é diferente. Ah, você está dizendo que agora eu sou melhor do que as outras pessoas? Não, eu estou dizendo que você precisa ser melhor do que as outras pessoas. Você entendeu? Eu não estou dizendo que você é, eu estou dizendo que você precisa ser. Porque você é filho de Deus. Como filho de Deus, você tem que ser melhor em tudo. Não vos coloqueis em julgo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão há entre a luz e as trevas. Diga: eu sou a luz. Mateus 5, abre lá. Mateus capítulo 5. Dá para ouvir um alfinete caindo no chão. Obrigada, irmã. Mateus capítulo 5. E eu declaro em nome de Jesus: você que está agoniado, a sua bunda está colada na cadeira, você não vai ter coragem nem força de sair daqui. Está colado, vai ficar aí, vai ouvir até o fim.
capítulo 5. Capítulo 5. Mateus 5, versículo 13. Diz assim: Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder a sua qualidade, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Agora presta atenção no versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Quem é a luz do mundo? Somos nós, amados. Nós somos a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Você é a luz do mundo. O que isso significa? Que as pessoas vão olhar para Jesus através do seu brilho. Vou te dar um exemplo para você entender isso bem fixado. Lá no Nordeste é muito comum as pessoas morarem no sítio. E no sítio não tem luz elétrica. E como é que eles andam de noite, de uma casa para outra no escuro? Com um lampião na cabeça. E no meio do mato, no escuro, as pessoas veem um lampião, uma na cabeça do outro. E aquele lampião serve para quê? Para que eles andem no meio do escuro e eles não tropecem em nada. Nenhum tipo de bicho, cobra. Para que onça não corra atrás dele no meio do mar. Aliás, onça não, que isso não tem lá no Nordeste. Lá no Nordeste mesmo tem. O que tem é raposa. Certo? Para que nenhum bicho feroz ataque eles no meio do mato. Aquela luz ali vai guiar eles. E também guia as pessoas da mesma casa que de longe estão querendo encontrar o caminho para casa. Isso te lembra alguma coisa? Você é a luz desse mundo. Você é um candeeiro que Deus acendeu aqui na terra. E as pessoas vão acertar o caminho do reino de Deus olhando para você. Há escuridão em todas as partes desse mundo. Você é a luz que vai guiar essas pessoas. Mas como é que essa luz vai guiar? Se ela estiver apagada. Se ela estiver associada com trevas. Não há associação entre luz e trevas, amados. Não há. Não tem como você estar andando junto com pessoas que têm atitudes contrárias àquilo que a palavra diz ao teu respeito. Como é que uma pessoa que tem tendência à prostituição vai andar no meio de homens que são homens safados, que vivem traindo as esposas? Não, eu estou lá pregando para eles, está nada sem vergonha. Mas cedo ou mais tarde você vai cair na mesma coisa. Não, eu vou sair com eles, vou beber uma cervejinha e depois eu falo de Jesus. Fala nada. Você, depois que tiver bebido a cerveja, você vai chamar Jesus de Genésio. Mas nós precisamos ter consciência de quem nós somos. Nós somos a luz desse mundo. Ou você ilumina ou você está apagado. Se está apagado, você está na mesma qualificação das pessoas desse mundo. Você é crente? Tem certeza disso? Continua lendo comigo. Aí ele diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Do que ele está falando, gente? De esmola que eu dou? Não, as boas obras que ele está falando aqui é o meu comportamento diante das pessoas, como cristã. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Todas as vezes que você acerta, que faz um gol, a glória é de... Mas também quando você erra, a glória é dele também. É sim. Você está dando glória a Deus com a sua vida. Se sua vida está reprovada diante dos homens, você está ensinando para os homens que não vale a pena servir a Deus. Ou seja, você representa um time fracassado que só perde, só perde, só perde. Que não é o caso do meu Corinthians, tá?
Você não representa time perdedor, você representa o reino de Deus. Amados, ou você veste a camisa, ou já era. Não dá para estar com um pé no mundo e um pé na igreja, não. Decide de que lado você quer ficar. E as palavras da minha mãe ecoando nos meus ouvidos. Me diga com quem tu andas, que eu te direi quem sois. Não se preocupe, você não vai converter, você não vai conseguir converter nenhuma dessas pessoas que você considera seus amigos. Porque eles vão te levar para a perdição. O primo de Aminon levou ele para a morte. Talvez essas amizades preciosas que você tem considerado mais do que a Deus possam te levar para a perdição também. Ou você pode escolher influenciar eles de verdade. E a primeira coisa que você tem que fazer para influenciar de verdade é dizendo não. Não mais. Eu postei isso essa semana. Nunca é tarde para você acordar e dizer não mais. Só foi até hoje. Amados, eu tinha meus desejos, tinha coisas que eu gostava. Olha, não podia ter um trio elétrico que eu ia atrás. Quem era fã de chiclete com banana está aqui. De vez em quando eu escuto, a carne ainda quer. Aí eu digo, se aquiete. Eu amo dançar. Eu acho que vocês já perceberam, quando eu estou aqui na frente, eu dou uma dançadinha. Eu digo, epa, vai ser escândalo, se aquiete. Eu amo, tem coisa que eu gosto muito. Mas, amado, se não me faz bem, eu não quero. Amizades que vão me puxar para a perdição, não quero. Continuo sendo amiga de Gilmar, ela mora aqui em São Paulo. E o irmão dela continua lá em Caruaru, homossexual. Cumprimento ele, falo com ele, mas a amizade eu não quero mais. Se eu tiver a oportunidade um dia de pregar para ele, vou pregar. Sabe o que ele teve a ousadia de me dizer? Depois que ele se envolveu com esse professor, que eu rejeitei esse cartão que o professor trouxe para mim. Ele encontrou comigo num lugar completamente desfigurado. O cabelo pintado de todas as cores que você pode pensar. Uma calça tão chiclete, que você via desenhado o céu, a terra e o inferno. Aí ele disse... Oi, Mari, como é que você tá? Aliás, ele me chamava de Vaninha. Oi, Vaninha, como é que você tá? Eu digo, eu tô bem. E você, como é que você tá? Estou maravilhosa. Aí eu fiz, maravilhosa? Ah, você não sabe, né? Descobri o lado bom da vida. Eu disse, foi, Gilvan. Aí ele fez, e você, como é que está? Eu disse, eu estou casada. Bobinha, da fruta que você gosta, eu como até o caroço. Para trás de mim, Satanás. A minha fruta é só minha. Vai-te embora. Para lá, Satanás. Desse dia em diante, eu não dei mais trela para ele. A mensagem é essa. Gostou? Bom, é assim. Leva piso e dá risada. Louvor. Aleluia. Efésios 5 para a gente terminar. Vamos lá? Efésios capítulo 5. Hoje é noite de liberdade, amados. Efésios 5. Aleluia. Deus é bom. Efésios 5, versículo 5. A música é aquela, tá? Efésios 5, versículo 5 diz assim: porque bem sabeis que nenhum devasso ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Ninguém vos engane com palavras sem sentido, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. Portanto, evitai a companhia deles.
Pois no passado vocês eram trevas, mas agora vocês são luz. Mas eu gosto da versão que está no meu celular. É mais explicadinho, preste atenção. Diz assim: não deixem que ninguém engane vocês com conversas tolas. Aliás, espera aí. Versículo 5. Fiquem certos disto: jamais receberá uma parte no reino de Cristo qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Não deixem que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Portanto, não tenham nada a ver com esse tipo de gente. Não tenham nada a ver com esse tipo de gente. Que tipo de gente? Aquela pessoa que te puxa para baixo, que estimula em você a velha natureza. Antigamente, vocês mesmos viviam na escuridão, ou seja, vocês praticavam a mesma coisa que eles. Calma lá. Desculpa, perdi aqui. Não participem das coisas. Ai, gente, desculpa. Cadê? Eu estava em que versículo? Me ajudem. 8. Antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que vocês pertencem ao Senhor, vocês estão na. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz. Você é como se fosse um vagalume. Balance a pessoa que está do seu lado. Diga: você é atraído pela luz e não pela escuridão. Diga, sacuda essa pessoa. Diga: você é atraído pela luz e não pela escuridão. Você é um vagalume. Você ama a luz. A luz está em você. Você é a luz.